Você passou tempo demais carregando o que não é seu, sentindo o que os outros sentem, processando emoções que nem eram suas para começar. E agora o seu corpo, a sua mente e a sua alma estão pedindo uma coisa só: que você pare de absorver tudo. Porque a virada que você tanto espera não vem de fora. Ela vem do momento exato em que você decide colocar um limite entre o que é seu e o que pertence ao mundo. Peixes e o signo mais poroso do zodíaco. Você não tem filtro natural para emoções alheias. Onde outros signos conseguem ouvir um desabafo e seguir em frente, você absorve aquela dor como se fosse sua. Onde outros conseguem estar num ambiente pesado e sair ilesos, você sai carregando o peso de cada pessoa que estava ali. Isso não é defeito. E a sua natureza. Mas natureza sem gestão se torna autodestruição. E você chegou num ponto em que precisa aprender a gerir essa capacidade em vez de ser dominado por ela. A boa notícia é que esse aprendizado já começou. Você pode não ter percebido, mas algo dentro de você já mudou. Já existe um incômodo novo quando alguém tenta te drenar. Já existe uma resistência que antes não estava lá. Já existe uma voz interna que diz que você não pode continuar assim. E essa voz é o início da sua virada. Não a ignora. Ela está tentando te salvar. Há um padrão que se repete na sua vida há anos. Você se entrega completamente a uma pessoa, uma situação, um projeto. Dá tudo de si. Se esvazia. E quando percebe, está vazio e o outro lado está cheio. E então você precisa de semanas, às vezes meses, para se recuperar. Até que o ciclo recomeça. Alguém novo aparece precisando de você. E lá vai você de novo se esvaziando. Esse ciclo termina agora. Não porque alguém vai te forçar a parar, mas porque você finalmente entendeu que isso não é amor, e dependência emocional disfarçada de generosidade. Limite 1. O primeiro limite que você precisa estabelecer é com você mesmo. Antes de colocar limites com os outros, você precisa entender por que permite que te drenem. E a resposta quase sempre está ligada a uma crença profunda de que você só tem valor quando está sendo útil para alguém. Como se a sua existência só se justificasse pelo que você faz pelos outros, não pelo que você é. Essa crença é antiga. Talvez venha da infância, talvez venha de vidas passadas, talvez venha de um ambiente onde você só recebia atenção quando resolvia os problemas de alguém. Mas independente de onde veio, ela não é verdade. Você tem valor pelo simples fato de existir. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se sacrificar para merecer amor. Não precisa estar disponível 24 horas por dia para ser considerado uma boa pessoa. Quando você internaliza isso, algo mágico acontece. Você para de atrair pessoas que só querem usar a sua energia e começa a atrair pessoas que querem compartilhar energia com você. A qualidade das suas relações muda completamente. E essa mudança começa na forma como você se vê, não na forma como os outros te tratam. Se você mudar a crença, o reflexo muda automaticamente. Porque o mundo externo é sempre um espelho do que você acredita internamente. Se você acredita que precisa se esvaziar para ser amado, vai atrair pessoas que te esvaziam. Se você acredita que merece trocas equilibradas, vai atrair pessoas que te oferecem isso. A escolha é simples. A execução é que exige coragem. Mas você tem essa coragem. Sempre teve. Só estava direcionando ela para o lugar errado. Limite 2. O segundo limite com as pessoas que já fazem parte da sua vida. Olha, eu sei que isso é desconfortável para peixes. Você não quer magoar ninguém. Não quer ser visto como frio ou indiferente. Não quer que as pessoas achem que você mudou para pior. Mas colocar limites não é ser frio, e ser honesto. E dizer com clareza até onde você pode ir e onde o outro precisa caminhar sozinho. Você não foi colocado neste mundo para carregar a vida de todo mundo nas costas. Você foi colocado aqui para viver a sua própria vida com plenitude e a partir dessa plenitude, inspirar os outros a fazerem o mesmo. Percebe a diferença? Carregar o outro é uma coisa, inspirar o outro é completamente diferente. Quando você carrega, os dois afundam. Quando você inspira, os dois sobem. E você só pode inspirar quando está cheio, não quando está esgotado. Então a sua prioridade agora é se encher. Encher de coisas que te nutrem, de silêncio que te restaura, de atividades que te trazem de volta para você mesmo. E tudo que te esvazia precisa ser reduzido ou eliminado. Sem culpa. Sem explicações longas. Sem pedidos de desculpa por cuidar de si mesmo. Você tem o direito de se proteger. E esse direito não precisa da aprovação de ninguém. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado.
energia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Limite 3. O terceiro limite com o que você consome. Não falo só de comida, embora isso também seja importante. Falo do que você consome emocionalmente. As notícias que você lê, as conversas em que você se envolve, os conteúdos que você assiste, as redes sociais que você percorre antes de dormir, tudo isso é alimento emocional. E se você está consumindo lixo emocional, o resultado é intoxicação emocional. Peixes e especialmente vulnerável a isso porque absorve tudo sem filtro. Então, se você passa 2 horas vendo notícias trágicas, você não sai informado. Você sai traumatizado. Se você fica lendo discussões tóxicas na internet, você não sai com uma opinião formada. Você sai com a energia destruída. Você precisa tratar o que consome com o mesmo cuidado que trata o que come. Escolher conscientemente o que entra na sua mente e no seu campo emocional. Isso não é alienação. E proteção. E a diferença entre proteção e alienação é simples. Alienação e ignorar a realidade. Proteção e escolher como e quando você se expõe a ela. Você pode estar informado sem estar intoxicado. Pode ser consciente sem ser destruído pelo que vê, mas isso exige intencionalidade. E essa intencionalidade é o que vai mudar a sua experiência diária de forma radical. Limite 4. O quarto limite com as expectativas que você coloca sobre si mesmo. Você é incrivelmente exigente consigo. Cobra de si uma perfeição que não cobra de ninguém. Se perdoa os erros dos outros com facilidade, mas não perdoa os seus. Carrega culpas de anos atrás como se tivessem acontecido ontem. E esse peso não é injusto. Você merece a mesma compaixão que oferece ao mundo. Merece olhar para si mesmo com a mesma ternura com que olha para os outros. Merece se dar permissão para errar, para não saber, para estar em processo. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa estar sempre bem. Às vezes estar confuso e parte do caminho. Às vezes estar triste e necessário para processar o que precisa ser processado. Às vezes não ter direção e exatamente o que abre espaço para a direção certa aparecer. Então pare de se punir por ser humano. Pare de se cobrar por não estar onde acha que deveria estar. Você está exatamente onde precisa estar neste momento. E se você conseguir acreditar nisso, mesmo que por um instante, vai sentir um alívio que há muito tempo não sentia. Limite 5. O quinto limite e talvez o mais poderoso. E o limite com o passado. Você carrega histórias antigas como se fossem atuais. Revive dores que já deveriam ter sido enterradas. Mantém vivas relações que já acabaram, pelo menos na sua mente. E enquanto você faz isso, o presente passa despercebido. A vida acontece agora, não no que já foi. E cada minuto que você gasta revisitando o passado e um minuto que você rouba do futuro. Isso não significa que você deve ignorar o que viveu. As experiências passadas têm valor. Elas te ensinaram, te moldaram, te trouxeram até aqui. Mas existe uma diferença entre honrar o passado e viver nele. Honrar e reconhecer o que foi, agradecer pelas lições e seguir em frente. Viver nele e ficar preso num loop que não leva a lugar nenhum. Você precisa se libertar desse loop. E a chave para isso é o perdão. Perdoar quem te machucou não porque merece, mas porque você merece se libertar. Perdoar a si mesmo, não porque o que fez foi certo, mas porque carregar culpa não muda o que aconteceu. Perdoar a vida não porque foi justa, mas porque resistir ao que já foi e a forma mais certa de sofrer. O perdão não é um evento, e uma prática diária. E cada vez que você escolhe perdoar, você solta um peso. E com menos peso, você caminha mais longe. Existe nesta fase da sua jornada um ponto de cruzamento. Você está entre quem era e quem está se tornando. E essa posição intermediária é desconfortável porque você não pertence mais ao velho, mas ainda não se sente totalmente no novo. Isso é normal. Toda transformação tem esse momento de transição onde nada parece fazer sentido. Mas é justamente nesse momento que as fundações estão sendo construídas. As fundações da sua nova vida. As bases da sua nova forma de se relacionar com o mundo. Os alicerces da pessoa que você está prestes a se tornar. Não apresse esse processo. Não tente pular etapas. Cada dia nessa transição tem um propósito. Cada desconforto e um ajuste necessário. Cada momento de dúvida e uma oportunidade de escolher a confiança. Limite 6. O sexto ponto é sobre a sua intuição. Você tem um sistema de orientação interno que é mais preciso do que qualquer conselho externo. Mas você passou tanto tempo ouvindo a opinião dos outros que aprendeu a duvidar da sua própria voz interior. Agora é hora de reverter isso. Quando seu corpo diz não e não,
Quando seu coração diz que algo está errado, algo está errado. Quando você sente que precisa se afastar de alguém, você precisa se afastar. A sua intuição não é paranoia, e sabedoria acumulada de todas as experiências que você já viveu, processada no nível que a mente consciente não alcança. Confiar nela é o ato mais corajoso que você pode fazer, porque significa confiar em si mesmo. E confiar em si mesmo é o primeiro passo para a vida que você quer construir. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o Guia de 21 Dias no Comentário Fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Limite 7. O sétimo limite com o medo. O medo tem controlado decisões demais na sua vida. Medo de ficar sozinho, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser rejeitado, medo de tentar e falhar. E cada vez que você deixa o medo decidir por você, você perde um pedaço da sua liberdade. A virada que você espera não vai chegar enquanto o medo estiver no comando, porque o medo sempre vai te dizer para ficar onde está, para não arriscar, para não mudar. O medo quer segurança, mesmo que essa segurança signifique infelicidade. E você não pode mais aceitar isso. Você não pode mais trocar a possibilidade de ser feliz pela certeza de não sofrer, porque essa certeza é uma ilusão. Você sofre de qualquer jeito. Sofre por não ter tentado. Sofre por ter ficado. Sofre pelo arrependimento. Então se vai sofrer de qualquer forma, que seja por ter tido a coragem de ir atrás do que quer. Pelo menos assim, mesmo que não de certo, você sabe que viveu de verdade. E viver de verdade é o único antídoto para o arrependimento. Limite 8. A virada já começou. Você pode não ver resultados concretos ainda, mas algo já está diferente dentro de você. Uma semente foi plantada. Uma decisão foi tomada, mesmo que inconscientemente. E agora essa decisão está começando a produzir efeitos. Nos próximos dias, você vai perceber situações que confirmam essa mudança. Pode ser uma conversa que acontece no momento certo. Pode ser uma oportunidade que surge do nada. Pode ser um sentimento de paz que você não sentia há tempo. Esses sinais são a confirmação de que você está no caminho certo. E o caminho certo nem sempre é o mais fácil, mas é sempre o mais verdadeiro. E verdade é o que peixes mais precisa. Verdade consigo mesmo. Verdade nas relações. Verdade no propósito. Quando você vive na verdade, tudo se alinha. E esse alinhamento é o que você vai começar a sentir de agora em diante. Limite 9. Eu quero que você entenda uma coisa com toda a clareza possível. Você não está sozinho nessa jornada. Mesmo que pareça que ninguém entende o que você sente, existem forças maiores trabalhando a seu favor. O universo não te trouxe até aqui para te abandonar. A mesma forca que te deu essa sensibilidade extraordinária também te deu a capacidade de transformá-la em poder. E esse poder está despertando agora. Você sente. Nos momentos de silêncio, quando tudo para e você fica só com você mesmo, você sente algo crescendo dentro de você. Algo que não é medo, não é ansiedade, não é dúvida. E algo maior. Algo que está pedindo espaço para se manifestar. De espaço. Deixe crescer. Confie. Porque o que está nascendo dentro de você é a versão mais forte, mais clara e mais autêntica de quem você sempre foi. E essa versão está pronta para viver. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.